um gigante brasileiro. Está entre os 60 maiores rios do mundo. São 1.300 quilômetros de extensão. É tanta água que ganhou o apelido de Mar de Minas. O nome não poderia ser mais apropriado: Rio Grande. Estamos a poucos metros de um sítio arqueológico onde começa uma história que já tem 9.000 anos. Essa é a idade dos registros das primeiras civilizações que escolheram as margens do Rio Grande para viver. E até hoje, muita gente depende desse rio. Ele ocupa uma área de 143 mil quilômetros quadrados, 6 vezes maior que o estado de Sergipe, do tamanho de países inteiros como a Inglaterra. É o Rio do Progresso. Nenhum outro no Brasil tem tantas hidrelétricas como ele, que sozinho gera energia para abastecer 13 milhões de pessoas, a população do estado da Bahia, por exemplo. Mas que pagou o preço por ter uma usina a cada 100 quilômetros. Desmatamento, ocupação irregular, poluição, agricultura predatória. Mas é um rio que sobrevive, de belezas naturais, de cachoeiras, de cenários que lembram o litoral brasileiro. De muita vida no céu, na terra e na água. De personagens inesquecíveis. De curiosidades, de tradições. Mas para começar a contar essa história, é preciso voltar mais de 1.000 quilômetros de onde estamos. Sul de Minas, divisa com o Rio de Janeiro. Estamos na Serra da Mantiqueira, que em Tupi-Guarani significa montanha que chora. Para qualquer lado que se olhe, uma cachoeira. A região é fria, fica acima dos 2.500 metros de altitude. Por aqui é comum encontrar pequenas comunidades como Santo Antônio, terra de religiosidade, de gente simples e humilde, da arte do povo. Pura tranquilidade e tradição. E é aqui que vamos encontrar seu Sirico Flor, nome de poeta, conhecido como o Guardião do Rio Grande. É ele quem vai nos guiar até a nascente. Bom dia, seu Sirico. Bom dia. Como é que tá o senhor? Graças a Deus, bem, você? Graças a Deus, tudo bem. Seu Sirico, foi difícil chegar aqui na fazenda do senhor, hein? De fato, aqui não, tá, é um cantão, né? É, o caminho não é fácil não, né? Mas anda, chega, né? Pior vai ser o caminho que a gente vai ter pela frente, seu Sirico? Aqui vai ser trilha, né? Seu Sirico, é verdade que o senhor é o guardião da nascente do Rio Grande? Sou, sim. Por que o senhor é o guardião? A gente mora aqui na cabeceira, aqui em cima, então a gente gosta de preservar lá a nascente do Rio Grande, não só as outras também que faz fluente no Rio Grande, né? Porque a água é uma coisa cristalina, então é que nós mais precisamos dela, né? Então se ela acabar, como é que nós vamos sobreviver? Não tem como, né? Chegar à nascente é caminhada para um dia inteiro. Por isso é preciso estar preparado. Na bagagem levamos muita água, comida e equipamentos de segurança. Conosco, além de seu Sirico, vão o Francisco, o Antônio e o Léo. Todos conhecem bem a região. São 14 quilômetros, sempre em direção ao topo da Serra da Mantiqueira. Alguns descampados e também mata fechada, com trilhas bem complicadas. Mas o cenário é sempre paradisíaco. O cansaço é inevitável. E aí, João, tá muito cansado? À frente do grupo, seu Sirico mostra toda a disposição dos seus 73 anos. As morenas de Uberaba são bonitas no andar, traz um bicho em cada dedo, uma espora no carcanhar. Em meio ao trajeto, um momento de tensão. Seu Sirico, isso aqui é um sinal de que uma onça passou por aqui? Certo. Aqui é quando ela faz xixi,
ela junta os ciscos e abafa o xixi que ela faz. Dá para saber quanto tempo que ela fez isso, seu Cirilo? O dia que nós tivemos aqui, uns 10 dias mais ou menos. Nós tivemos aqui faz uns 8 dias, tá de novinho. Então quer dizer que ela não está aqui por perto? Não, com certeza não tá, porque ela anda, né? Mas muitas vezes não pode encontrar, né? Hora da primeira parada. Antônio improvisa uma bica e um copo feitos de bambu. Todos se refrescam. Mas não podemos perder tempo. Mas para chegar à nascente é preciso subir ainda mais. A 2.000 metros acima avistamos um grande brejo, onde a água mina sem parar. São os chamados choradores. Depois de 5 horas de caminhada, finalmente chegamos. A água que brota no brejo é filtrada pelo solo e chega a este ponto formando um rio. É o início do Rio Grande. Daqui ele vai percorrer mais de 1.200 quilômetros até a Foz. E diz a tradição que quem chega aqui precisa tomar a água da nascente. Muito gelada, um privilégio para poucos. É até difícil acreditar que essa simples bica d'água vai se transformar no Rio Grande. Sirica, a gente está vendo aqui, parece que a nascente está preservada. Ela está preservada? Está preservada. Aqui continua sempre preservada. O senhor vai sempre defender? Ah, com certeza. Isso aí é sagrado, né? O que o senhor faz para defender, Sirica? Se precisar, o senhor briga? Ah, faço qualquer coisa que eu preciso, né? Nós temos que enfrentar, né? Daria para passar o dia todo aqui, mas temos que retornar rápido. Se perdermos a luz do sol, teremos que passar a noite aqui em cima, o que não deve ser nada fácil. No retorno, seguimos por um outro caminho, acompanhando os primeiros metros do Rio Grande. Na despedida, o guardião do rio nos mostra que tem outros talentos. Aqui na região, um pequeno acorde no violão é sinal de festa e logo a casa já está cheia de amigos e vizinhos. Deixamos Santo Antônio sobre o olhar da Serra da Mantiqueira, na certeza de que a nascente do Rio Grande está em boas mãos. Chegou como chega a noite ao cair da tarde, e o mora na fazenda uma caboclinha, sonhosa, bela e meiga na flor da idade. É na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, nosso primeiro contato com a vida no Rio Grande. A truta é um peixe nobre, da família do salmão. Só vive em água fria, sem poluição. A truta encontrou no Rio Grande, na Serra da Mantiqueira, as condições ideais para o desenvolvimento. A temperatura da água nesses tanques é de 13 graus e pode chegar a apenas 8 graus no inverno. A espécie que veio do Canadá está ajudando a enriquecer o mar de Minas. Nenhuma espécie brasileira sobreviveria numa água tão gelada. O trutar é de seu Hamilton. O engenheiro de Uberaba viajou o mundo, mas não conseguiu viver longe do Rio Grande. Há poucas coisas na vida que dão essa paz, essa tranquilidade. E, além de tudo, ainda dá um dinheirinho, né? A truta é um prato para restaurantes finos. Dona Cida, por favor. Como que o senhor preparou ela, seu Hamilton? Essa truta deixei ela marinando umas 2 horas no molho de limão, sal e alecrim. E depois 5 minutos de forno é o suficiente para que ela esteja pronta. Agora vamos provar, né? Vamos ver como é que ela tá.
Cheirosa ela tá, seu Hamilton. E é muito macia, hein? Seu Hamilton, tá aprovadíssima a truta do Rio Grande. Pouco abaixo do Trutário, a primeira cachoeira. E ele segue assim, cristalino, por mais alguns quilômetros, deixando a Mantiqueira para trás. Mas não demora muito para a primeira ameaça. A cidade de Liberdade é a primeira na rota do Rio Grande depois que ele deixa a proteção do vilarejo de Santo Antônio, onde nasce, a cerca de 40 quilômetros. E aqui ele já começa a sofrer com a ação do bicho-homem. Além da sujeira nas margens, como a gente pode ver, as águas cristalinas foram escurecidas pelo esgoto da cidade, jogado no rio sem qualquer tipo de tratamento. 20% dos municípios ao longo do rio fazem o mesmo. Corredeiras, muita água. A força do Rio Grande logo chamou a atenção para a produção de energia. O Mar de Minas ganhou na década de 50 a primeira usina hidrelétrica, a de Itutinga, inaugurada por JK, então governador do estado, já com outras pretensões. O Rio Grande não serviu apenas para abrigar a primeira usina de grande porte da CEMIG. Fez parte também de um momento histórico para a política brasileira. Quando Juscelino Kubitschek ligou esta chave em 1955 para dar início à operação da usina, deu partida também à sua vitoriosa candidatura à presidência da República. Hoje, a usina de Itutinga é uma das 12 ao longo do Rio Grande. Ele é um rio que tem um grande volume de água, tá certo? É um rio limpo, é um rio despoluído, então ele permite que nós façamos uma geração de energia elétrica limpa, uma geração de energia elétrica sem grandes problemas. Mas o progresso anda lado a lado com a natureza. Perto de Itutinga fica a cidade de Lavras. Na Universidade Federal fomos buscar a resposta. Há 2 décadas é feito aqui um trabalho de recuperação das matas ciliares em reservatórios do Rio Grande. Do ponto de vista de impacto da vegetação e tanto da flora como da fauna do vale, do fundo do vale, a hidrelétrica é um desastre, né? Você não consegue recuperar isso nunca mais. Às vezes você está falando, nós estamos recuperando as matas ciliares. Não estamos, não. Aquilo que existia no fundo do Vale do Rio, aquelas várzeas, aqueles ambientes brejosos, úmidos, né? Aquelas cachoeiras, aquilo acabou para sempre. Mas a gente acredita que num processo aí de em torno de 20, 30 anos, a gente tem uma comunidade florestal já bem próxima daquela situação original. Usinas, como a de Camargos, mantêm viveiros onde são produzidas mudas nativas. Jatobá, cedro, araucária. Serão plantadas em áreas devastadas às margens dos lagos. As mesmas correntezas que produzem energia também ajudam a liberá-la. O casal trocou a selva de pedras paulista pelas corredeiras de Itutinga. O Rio Grande, como ambiente natural, primeiro de tudo, ele deve ser preservado. Depois, com essa beleza toda essa característica que ele tem de ser um rio vivo, com corredeiras, com águas límpidas, ele proporciona diversas modalidades de canoagem. Tudo com segurança. É uma delícia. Dá vontade de descer o dia inteiro. É só adrenalina. Rio Grande radical.
A bordo de um barco canadense é possível ver de perto a Garganta de Tutinga, um monumento natural, esculpido pelo vento e pela água. A natureza demorou milhões de anos para esculpir esse cânion. São 12 metros de altura, mas nada comparado ao que existia aqui antes da construção da usina de Tutinga. Encobertos pelas águas da represa estão pelo menos 35 metros de paredão, o equivalente a um prédio de 10 andares. Aqui você valoriza, né? O ar limpo, ar puro, o céu azul, a água limpa, a água que a gente pode beber, água do rio. Os animais, a fauna, a flora. O rio, ele é importante para nós como um elemento vivo, assim como ele está hoje, que a gente só usa ele, não põe nada, não tira nada, só usa ele no seu curso natural e ainda acaba gerando uma oportunidade de renda para a comunidade local. Ali perto, o homem que mora no meio do rio. Ô, seu Carlinhos! Boa tarde, seu Carlinhos! Para chegar ou sair da casa de seu Carlinhos só de barco. O senhor mora dentro do rio, né, seu Carlinhos? Há 37 só. 37 anos? Só 37 anos. Para fugir do estresse da vida moderna, ele mora nesta ilha, onde tem conforto de cidade grande. Aqui eu tenho televisão, tenho DVD e aqui para contato comigo é só por telefone, né? A moradia é perigosa. As enchentes de vez em quando assustam. Fui embora a casa, perdi 300 galinhas que eu tinha aqui, perdi tudo. E mesmo assim o senhor quis ficar aqui? Assim ainda, depois que as águas abaixaram, eu construí uma outra de lona e assim eu fui fazendo e hoje eu tenho esse pedacinho aqui onde eu fico. Mas seu Carlinhos é de riso fácil, de muita conversa. Pode vir, não tem problema não. Estaremos aqui, estou esperando e o mais tudo bem. Essa aí é quem, seu Carlinhos? Essa é a outra. Tem uma plantação de varas de pescar e é testemunha do que acontece com o rio. Você pegava piau de quilo e meio, 2 quilos, cada um, todas as jogadas. Hoje você pode jogar 50, 100 jogadas que não pega nenhum. Então o peixe realmente está ficando extinto mesmo. Esse nosso Rio Grande, ele é querido demais. Ele não merece isso. A gente precisa da evolução, mas também precisa de alguém que toma conta também do meio ambiente. Atrás da montanha ilumina a água, que parece não ter mais fim. As ondas cobrem a areia e já tem gente se banhando. Coqueiros, camarões, caranguejos, lanchas velozes. Escunas cruzam cenários azuis. E quando anoitece, o farol ajuda os pescadores. Parece o litoral. Mas estamos no Lago de Furnas, no centro-oeste mineiro, 4 vezes maior que a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Fruto de uma obra que marcou uma época. As águas tranquilas escondem correntezas ferozes que haviam neste local, as chamadas Corredeiras de Furnas. Deram nome a esse monumento à modernidade que tem meio século e que até a década de 70 produzia 1/3 de toda a energia elétrica consumida no país. Não tinha jeito de crescer sem ter mais suprimento de energia. Então foi idealizado a construção da usina de Furnas, no Médio Rio Grande, porque a região aqui favorecia a construção dessa usina, além do fato de estar equidistante das 3 principais cidades do país. A primeira usina do principal sistema de geração e transmissão de energia do Brasil, obra dos 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek. Mais uma vez, o Rio Grande fez parte da história. Este é o interior de uma das turbinas da usina de Furnas que está em manutenção. Por este duto, o Rio Grande deposita 180 mil litros de água por segundo, quantidade que faz movimentar um gerador capaz de abastecer uma cidade de até 800 mil habitantes. São 5 turbinas desse porte em funcionamento. 31 municípios foram atingidos pelo lago. Alguns, como São José da Barra, tiveram que ser reconstruídos em outro lugar.
Seu mirim não avista mais muita coisa que existia quando era criança. Cobriu fazenda, cobriu alguma cachoeira, né? Fazenda boas que tinha, cobriu, né? Porque foi a terra melhor, né? A terra mais fértil, né? Que ficou debaixo d'água, que são as beiras do rio, né? Tinha gente que não acreditava que subia tão rápido, do jeito que subiu, né? E na época teve que tirar a gente, caminhão, tirar assim rápido, né? Porque é um lugar que inundou, tapou muita residência, né? Então teve gente que teve que sair às pressas. E a saída não foi pacífica. Por causa do baixo valor das indenizações, alguns produtores rurais protestaram. E um símbolo dessa resistência foi uma mulher, uma certa dona Clarice de Souza Rodrigues, que resistiu com unhas, dentes, água fervente e tiros de carabina. Nem mesmo o então presidente Juscelino Kubitschek conseguiu convencê-la a deixar as terras dela. Essa é a única foto de dona Clarice, que não mudou de ideia nem quando recebeu uma carta de JK. Nada conseguia convencer ela a abrir mão das terras. Então, ela não vendia, ela não dava, ela não emprestava, não tinha dinheiro que pagava no mundo. Seu Vinho, filho de dona Clarice, conta que foram 5 anos para retirá-la do local onde foi construída a Vila de Furnas, que abrigou os operários. Um belo jovem teria sido responsável pela façanha. Teve um advogado que chamava Dr. Aldo Mota. Ele conseguia dobrar ela. Tá? Ele pegou ela, levava ela para o Rio de Janeiro de avião, levava o pão de açúcar. Então ela ficou encantada com aquilo, trazia ela de volta. Tudo que ela pedia, assim, ele fazia. Azul para qualquer lado que se olhe. Beleza que deu força ao turismo, que cresce 15% ao ano, mais que a média nacional. Destino de luxo. Hotéis e mansões surgem a todo momento. Em lugares como Escarpas do Lago, em Capitólio, casas que não custam menos de R$1 milhão. Com metade disso dá para comprar uma lancha. Ali perto é possível fazer um passeio de escuna. O trajeto inclui paredões com pedras coloridas. E muitas cachoeiras. Afluentes do Rio Grande correm com águas cristalinas e formam obras de arte naturais como a Lagoa Azul. Ou Paraíso Perdido, descoberto pelo homem na pré-história, como mostram as pinturas rupestres. Uma sucessão de quedas d'água de tirar o fôlego. O Complexo de Furnas tem um grande potencial turístico, isso não se discute. A grande preocupação agora é que esse crescimento não acabe prejudicando o meio ambiente. Aqui no Paraíso Perdido, tenta-se encontrar essa fórmula. Lados, o que é o turista predador? A gente fala que o animal deixa rastros, né? O turista predador, ele deixa rastros da visita dele. São pontas de cigarro, são maços de cigarro, latas de cerveja. Então é o turista que a gente não quer aqui. A gente quer o turista que preserva, né? Que ele admira a natureza e no mesmo tempo quer preservar. É por causa de tanta beleza que muita gente veio morar no Lago de Furnas. Seu Donizete trocou a vida na cidade pela de pescador. Eu dei um piripapo no coração, aposentei e falei, eu vou para a represa. Peguei, aluguei uma casa aqui e vou ficar por aqui, até quando Deus quiser. Esse fulano, hein? A mulher, Dona Gorete, pega as iscas para o marido. Camarões de água doce. Você pode ter comido também se quiser. O bombeiro de Brasília usa o Lago de Furnas para buscar inspiração para o hobby, a música. O Rio Grande, como o nome já fala, ele é grande não só no tamanho, ele é grande na inspiração, no potencial, no que ele nos oferece. O Mar de Minas, onde a água é a avenida e o barco o automóvel, também atrai uma legião de pescadores.
como o Nato, que vive com a cabeça no céu. Vou imitar o sabiá agora para vocês aí, mulher. Agora é o trinca-pé, que eu mais gosto. Para ele, não existe prazer maior que jogar o anzol na água. Bom pescador, sim, já aquele que vem cá, os final de semana, descansar a cabeça, não preocupar com sujar a represa nossa. Muitos peixes, mas o primeiro do dia é um filhote de tucunaré. Tem que soltar. Quantos milhões de filhotes que não vai produzir, né? Entendeu? Aí prejudica mais a natureza, né? Os filhos da gente amanhã não vai brincar com os peixinhos, não. Além da pescaria predatória, a ocupação irregular de terras e o desmatamento preocupam. Pastagens avançam para dentro do lago sem uma árvore sequer. A erosão é uma ameaça por causa do assoreamento. Nascentes que alimentam o reservatório estão morrendo. Mas um dia nasce sem que soluções sejam encontradas. E o Rio Grande deixa a usina de Furnas para trás, com corredeiras iluminadas. Em Cássia, conhecemos um meio de transporte comum ao longo do Mar de Minas. A balsa vai dar acesso à cidade de Delfinópolis, que fica logo ali na outra margem da represa. E aqui o Rio Grande começa a fazer parceria com mais uma riqueza mineira, a Serra da Canastra, onde nasce um outro gigante brasileiro, o Rio São Francisco. É com a tradição mineira que o Rio Grande se despede do Centro-Oeste. O clique de hoje já não registra tanta beleza quanto antes, como há uma década, quando era possível pegar peixes assim, um dourado de 12 quilos. Eu me sinto como um velho, tá? Por quê? Eu estou contando histórias do Rio, histórias de coisas que já não existem mais. É como um filho perdido, que está sumido. Eu sei que ele existe, mas não posso tocar nele. Estamos em Sacramento, no Triângulo Mineiro, onde o Rio Grande passa a dividir dois estados. Minas de um lado, São Paulo de outro. E o desabafo é de quem luta por novas propostas ambientais para as usinas. 97, 98% das espécies de peixes das águas brasileiras são peixes de piracema, então são peixes que necessitam de água corrente. E com essa sucessão de hidrelétricas construídas nos rios, você acaba com o processo reprodutivo dessas espécies. O Rio Grande possui mais de 200 espécies de peixes catalogadas. Cerca de 5% delas estão em extinção, como a piracanjuba. Mas o símbolo dessa ameaça é um gigante. A foto tem quase 7 décadas. Seu George, hoje com 91 anos, é quem segura o jaú, de 112 quilos. O jaú é o maior que eu já vi. O peixe que assustava os pescadores parece ter ficado na lembrança. O jaú não gosta de água parada. As usinas acabaram com ele. Na Estação Ambiental de Volta Grande, em Conceição das Alagoas, é desenvolvido o mais importante trabalho de repovoamento do Rio Grande. Na época da reprodução, os peixes precisam subir a correnteza, a chamada piracema. Só assim gastam energia para ativar os hormônios sexuais. Eles começam a subir e acabam ficando no pé da barragem, porque não tem como eles transporem, na verdade, essa barreira criada por ela para conseguir subir totalmente. Então, toda instalação de barragem, indiretamente, acaba causando um impacto ao processo de reprodução de peixes. E as espécies mais impactadas são exatamente as espécies que dependem desse processo, o processo da piracema. Nos laboratórios, os pesquisadores induzem a reprodução. Esse é o som do namoro das curimbas.
peixes que nascem desse processo ajudam a repovoar o rio. Mas o projeto mais ambicioso está apenas começando, o que quer salvar o jaú da extinção. Pesquisa que exige força. É um peixe que debate bastante. Se você encarar ele mano a mano, é muito difícil. Exemplares que cresceram em um tanque oferecem um material genético. Parte é congelado para futuras pesquisas. O restante é usado para o processo da vida. Em cada frasco, milhares de ovos, colocados com cuidado em berçários. No microscópio, parecem pedras preciosas. Mas os desafios com a espécie não foram vencidos. Voltar àquela época de 40, 50 anos atrás, possivelmente nós não vamos conseguir. Mas nós vamos ter alguns representantes aí em algumas áreas, né? Para contar para que nós possamos contar para os nossos netos que o jaú ainda não desapareceu. É difícil acreditar que essas minúsculas criaturas poderão chegar a 1,5 metro de comprimento e a pesar cerca de 100 quilos. Daqui a 6 meses, elas estarão mais ou menos com 10 centímetros, prontas para ganhar a natureza. Nestas incubadoras estão depositadas grandes esperanças para o gigante brasileiro, que quase perde a batalha para o progresso. 6 meses depois, os pequenos jaús ganharam Rio Grande. As usinas também tiveram que se adaptar ao meio ambiente. No rio com barreiras, um caminho para a preservação. Aliás, um caminho de 300 metros. Este é o tamanho deste canal, que permite que os peixes cheguem ao reservatório, que fica na parte de cima da barragem da usina de Igarapava. E olha só, para atraí-los foi construído um equipamento no fundo deste poço que simula as ondas sonoras emitidas por uma cachoeira. É a Piracema com uma mãozinha do homem. Na natureza, é o som das cachoeiras que fazem os peixes subirem a correnteza. A usina precisa do rio e precisa da água boa do rio. E os cardumes, eles ajudam nisso. Se você tirar os cardumes, você vai ter problema e pode até perder a geração com isso. Com a falta do peixe, uma profissão também vai se extinguindo. Essa é uma típica vila de pescadores do Rio Grande, conhecida como Bambum, na cidade de Colômbia, no estado de São Paulo. Uma comunidade cada vez mais difícil de se ver. Aqui moram 15 famílias, mas já foram muito mais. O profissional da pesca, aquele que sobrevive e protege o rio, está desaparecendo. A vida do pescador mesmo que vive da extração mesmo, da extratividade natural do rio, não é uma vida muito fácil. É a fuga, porque os filhos desse pescador vão encontrando outros trabalhos melhores de fazer, talvez registrado numa firma, com garantias melhor, já não vai procurar a mesma profissão que tinham os pais, né? Quem resiste não se arrepende. Só em Planura são mais de 1000 pescadores profissionais. Como seu Cipriano, 80 anos, pescador à moda antiga. Você chega aqui, você não lembra de nada, esquece de tudo. Esquece de dinheiro, esquece até da mulher em casa. Ou Cosme, que pega peixe até sem querer. Qual que é o melhor peixe? O que é bom pescar aqui no Rio Grande? Que dá mais renda, que sai mais em conta, sai mais caro. Se pudesse pescar. Ó, pescou? Se pudesse pescar, ó. Ó o douradinho, ó o dourado. Que é isso? Pegou um dourado. Ó o dourado, ó o douradinho. Fácil assim? Ah, tá vendo? Às vezes dá sorte, né? É um dourado. Mas ele tá pequeno ainda. Tá pequeno, vamos ter que soltar. As garças tranquilas nem imaginam que uma guerra aconteceu bem ali perto. O Rio Grande foi cenário do maior conflito militar do Brasil no século XX. Em 1930, forças paulistas passaram a lutar contra o governo de Getúlio Vargas, que mais tarde se transformaria em uma ditadura. Manter o controle desta ponte no município de Delta era fundamental para os dois lados. Várias batalhas aconteceram aqui. E as marcas dos conflitos permanecem até hoje. No livro que resgata a Batalha de Delta e a Revolução Constitucionalista, o escritor descobriu que muita gente morreu ali. Não se trata apenas de uns tiros trocados entre paulistas e mineiros nessa ponte. Aqui houve batalhas,
morreram pessoas que nós devemos honrar a memória dessas pessoas que lutaram pela pátria, né? Pelo que é mais sagrado, que é a liberdade, né? Outra ponte também precisa de conservação. Por muitos anos, a ponte de Jaguara foi considerada uma das maiores do mundo sobre água doce. Uma ode ao progresso, que chegava ao Triângulo e ao centro-oeste brasileiro por meio das ferrovias. O Rio Grande testemunhou essa história e agora observa o descaso com o patrimônio histórico. A ponte está em ruínas, assim como a estação de trem em Sacramento. Por ela chegaram milhares de imigrantes. Buongiorno! Os italianos, por exemplo, se deslumbraram com o Rio Grande. Com certeza gostaram muito, tanto é que ficaram, né? E aqui tiveram seus filhos e aqui estamos até hoje. Quem veio de outros países se instalou bem na região. Morar ou ter um rancho às margens do Rio Grande é um privilégio de poucos. Aqui nesta casa, por exemplo, temos um quarto para 6 pessoas. Aqui do lado fica o banheiro e logo aqui a cozinha, onde Dona Sirlene prepara o tucunaré que o filho Pedro pescou. Mas privilégio mesmo tem quem pode sair com a casa para passear pelo Rio Grande. Há quase 10 anos, esta casa flutuante é uma das grandes atrações de Conquista, a terra dos italianos em Minas. Com motor de barco comum, a casa pode rodar mais de 50 quilômetros num dia, sempre levando mensagens de preservação ambiental. Se a gente jogar lixo no rio, ele vai poluir. Quando daqui a uns anos não vai ter mais. Então a gente não poluir o rio, ele vai estar sempre aqui. Quando a gente quiser vir, pode vir. Me guardou o coração de saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Riqueza de água. Riquezas escondidas no fundo do Rio Grande. Em Frutal, no Triângulo Mineiro, a mineração movimenta muito dinheiro. O maior diamante que a gente sabe, de maior valor que a gente sabe até hoje foi $100 mil. Mas saiu uma pedra aqui em 1959. Essa pedra, se fosse hoje, ela valeria 30 milhões. Na técnica artesanal é preciso ter olho bom. De repente aparece um, depois outro e mais um. 9 ao todo. Mas por trás desse brilho, um alerta. Nesta operação da Polícia Federal, as dragas que revolvem o fundo e o leito do rio atrás dos diamantes foram lacradas. Com as dragas, né, retirando aí esse minério, acaba causando também assoreamento, em virtude da extração, do método utilizado para a extração dessa pedra. Riqueza também na terra. Isso aqui é uma dádiva de Deus, né? A gente tem um clima excepcional, terras muito boas e essa fartura de água aí para poder trabalhar. Fartura do verde da soja e da cana-de-açúcar. Falta de vegetação nativa. Para irrigar a plantação de laranjas, 11 bombas funcionando ao mesmo tempo. É preciso ter autorização para o uso desses equipamentos, mas falta fiscalização. É necessário que a sociedade, a população do modo em geral e os demais segmentos da sociedade, os órgãos do governo responsáveis pelas questões ambientais, que possam tomar as providências no sentido de estar preservando o rio. Às vezes a gente pode contemplar aqui uma abundância de água e pensa que não tem fim, portanto é necessário estar sempre preservando, porque senão vai acabar. A vez faz um desvio e chega a Brasília, o lugar onde são criadas as leis que protegem os rios federais, como o Rio Grande. É a Agência Nacional de Águas, a ANA, que regula a relação do homem com o bem natural. O que a legislação traz de novo é a possibilidade de cobrar pelo uso dessa água.
no sentido de incentivar o uso racional e o uso eficiente. Então, aquele que não trata os seus esgotos, né, ele paga por isso, né, e internaliza no seu processo produtivo aqueles custos que está causando no meio ambiente. Mas essa novidade ainda não pode ser aplicada ao Rio Grande. A lei só vale para rios que têm comitês, formados pelo poder público e pela sociedade civil. Os comitês de bacia que foram formados no nível nacional foram sempre em função de uma demanda da sociedade para o governo para que a gente crie esse comitê. Nossa aventura pelo Pontal do Triângulo continua. O Rio Grande guarda também histórias de outro mundo. Esta fazenda às margens dele, no município de São Francisco de Sales, teria sido o cenário do mais famoso caso da ufologia brasileira. Em outubro de 1957, um lavrador teria sido raptado por seres alienígenas. O primeiro caso de abdução do país, estudado até hoje por especialistas do mundo inteiro. Por isso, quem visita esse lugar não observa apenas a bela paisagem. Fica de olho também no céu, à espera de luzes estranhas. Nesta casa em ruínas vivia a família do agricultor Antônio Vilas Boas, que teria sido sequestrado por ETs. Os relatos cheios de detalhes e estranhas marcas no corpo chamaram a atenção até de cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana. Por causa disso, é difícil encontrar alguém passeando por essas bandas. Quando vem morador para cá, fazenda, porque aqui tem uma casa, o povo vem para cá, então começa a falar que à noite começa a abrir porteira, chama gado, começa a ver luz, então eles não ficam e vão embora, né? Se o senhor vê uma luz estranha no céu, o que você vai fazer? Aí eu acho que não dá nem pra eu ver a luz direito, eu acho que eu já tô em casa, viu? Eu peço a Deus pra conservar. Mas em São Francisco de Sales, a música espanta o medo. A beleza do Rio Grande, oilará. A Folia de Reis é uma tradição católica portuguesa que virou folclore no Brasil. A beleza do Rio Grande, A principal manifestação cultural de muitos municípios ao longo do Rio Grande. Por a gente ter fé nos Santos Reis, entendeu? E nessa beleza que tem o Rio Grande, a gente chega, parece que dá mais inspiração. Tradição que só não é mais antiga que a que conta este museu, em Noroeste, no interior de São Paulo. Peças que contam a história da relação do homem com o mar de Minas. As ossadas humanas têm 9.000 anos e foram encontradas às margens do Rio Grande, neste sítio arqueológico. Foram conservadas graças a uma rara reação química. A pedra polida era usada pelas antigas civilizações para servir como uma machadinha. Caçavam, coletavam, né, e pescavam. E os últimos, né, do período pré-colonial, no caso de 3.000 anos para cá, eles também adquiriram o manejo da agricultura, né, plantar inicialmente o milho, né, e depois a mandioca. Na outra margem, em Iturama, a brincadeira é perigosa e o assunto sério. Quando o porto de Iturama estiver em funcionamento, vai ser barco entrando e saindo deste local a todo momento. Ele vai transformar o Rio Grande numa rodovia feita de água e vai permitir o transporte de produtos agrícolas como grãos até a hidrovia Tietê-Paraná, a mais importante do país, e de lá até os portos de Santos e Paranaguá. Mais importância econômica para o Rio, custos menores de transporte na região. Um grupo de empresários está investindo R$2 milhões no empreendimento. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Que família grande. Oh, muito obrigado, seu Gilomé. Prazer, prazer, viu, seu Gilomé? Prazer é meu. Prazer. Prazer, seja bem-vindo. Dona Maria, tudo bem? Mais um da nossa família. Esse pão de queijo é de ovo de galinha caipira. É amarelinho, né? Eu sou mais do requeijão. Vem você aí pra cá também, ó. Tomar mais café. A mesa do café da manhã na casa de seu Gilomé, em Carneirinho, é farta. Cheia de causos, de alegria, família grande e unida.
Aqui funciona do jeito que você está vendo, graças a Deus. Agradeço muito a Deus pelos meus filhos, nora, genro, que é uma família assim unida. Mesmo criados na fazenda, dos 9 filhos, apenas um não ganhou diploma. Eu pus ele num colégio interno em Campina Verde e ele não gosta muito de rezar, né? Então, os que quiseram conseguir o estudo, mais estudar do que rezar, né? Então, formaram. A família mantém viva uma riqueza do interior, a catira. Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou me embora e o mundo já está me chamando. Tradição que passa de pai para filho, netos. Todo mundo que tiver vontade aprende a dançar. É seu Gilomé quem vai nos levar até a foz do Rio Grande. Tudo pronto para a saída da nossa equipe. Daqui a mais ou menos 5 quilômetros, o Rio Grande vai se encontrar com o Rio Paranaíba e dar origem ao Rio Paraná, o segundo maior rio da América, com quase 5.000 quilômetros. É isso que a gente conhece na teoria e o que vamos ver na prática. Nossa ansiedade só não é maior que a beleza desse cenário. No Mar de Minas, logo avistamos terra. Este é o Marco Zero, a ponta do nariz de Minas para quem olhar no mapa. É onde o Rio Grande, que banha Minas e São Paulo, se encontra com o Paranaíba, entre Minas e Mato Grosso do Sul. A gente fica até emocionado, né? A gente, como diz o outro, não tem até palavras para agradecer a Deus o tanto que a gente tem desfrutado dessa beleza, né? Foram mais de 10.000 quilômetros percorridos entre a Serra da Mantiqueira e o Triângulo Mineiro. Mais de 100 cidades pelo caminho. E nossa aventura dá adeus ao Rio Grande. Quando estávamos na nascente do Rio Grande, a tradição era tomar um pouco da água dele, que, aliás, era bem saborosa. Mas aqui na despedida do Mar de Minas, a tradição é outra. É preciso tomar um banho da água do Rio Grande. Com licença, mas eu preciso cumprir a tradição. Irresistível, deliciosa essa água. É o Mar de Minas. Até nos últimos quilômetros, o Rio Grande faz jus ao nome.